louvamos, Pai. Nós te agradecemos a Ti pela vida, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado por esse momento, pela oportunidade. Vem abençoar Teu povo, a Tua igreja, vem abençoar os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos irmãos que têm nos acompanhado esta transmissão. Pai do céu, nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, que a Tua palavra possa vir ao encontro da minha necessidade e da necessidade do Teu povo. Eu quero apresentar nesta oração todos os pedidos de oração, quero apresentar a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão no leito, Pai, da enfermidade, os meus amigos, minhas amigas, eu quero apresentar todos eles, Pai, nas Tuas mãos. Que a bênção do eterno Deus alcance o Teu povo, alcance a Tua igreja, desde hoje para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar a igreja para que os irmãos possam abrir a sua Bíblia. Vamos andar um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Vamos ler, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e vamos decorrer aqui esse livro. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim: Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos mais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. Perseverando unânime todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. No versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Amém? Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho com a igreja, com todos os nossos irmãos, os amigos que têm nos acompanhado, da igreja de Atos dos Apóstolos, da carta de Atos, essa igreja atual aqui e a igreja de hoje. Amém? Abra sua Bíblia, vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos aqui, vai lá, abra sua Bíblia. Hoje é culto de doutrina.
E conforme eu falei para os irmãos, não conseguimos chegar na igreja devido ao nosso compromisso com a construção. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 32. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E chamou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá, está acompanhando? Saúde. Amém? Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Viram-no todos, versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida, em Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se dizia Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. Vocês vão orando aí, tá? Para que Deus nos dê graça, tá? Vai aí orando aí em espírito para que nós possamos vencer aqui. Vamos ler de novo. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Verso 39. E levantando-se Pedro, foi ter com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e veste que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando-os os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém? Vamos mais um pouquinho para frente. Vamos lá, ainda em Atos dos Apóstolos. Ainda em Atos dos Apóstolos. Observa bem aqui. Vamos ler aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, para nós adiantarmos aqui. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 8. Amém? Vamos lá? Disse-lhe o anjo, disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe, mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu
por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E, considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, oravam. Eles estavam orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14. E conhecendo a voz de Pedro, alegria. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando o abriram, viram-no e se espantaram. Versículo 17. E assentando-lhes ele, acenando-lhes ele com as mãos para se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Amém. Nós lemos aqui na carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 37, a igreja de Atos dos Apóstolos, no tempo atual. Observamos aqui em alguns capítulos, em alguns versículos, o potencial desta igreja. A grandeza de Deus se manifestava no meio do povo. E nós observamos a igreja atual hoje, nos dias que estamos vivendo, presenciando, e observamos a igreja de Atos dos Apóstolos lá no passado. Nós lemos no capítulo 9, né, onde fala de Enéas, 8 anos numa cama, Tabita, traduzido aí Dorcas, e agora lemos sobre Pedro na prisão. E observamos aqui que esta igreja de Atos dos Apóstolos, esta igreja, que depois eu quero chegar na igreja atual, na igreja de hoje, essa essência da grandeza de Deus está no meio deles, vamos colocar assim. Esta essência que havia ali no meio desse povo, que no versículo 37 do capítulo 2, houve ali uma multidão que ouviu, e aquela multidão foi compungida. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele vai confrontar com toda a nação pecaminosa do homem. O Evangelho é para isso. O Evangelho bate de frente. O Evangelho vai bater de frente com tudo aquilo que é de erro, com tudo aquilo que o homem quer viver, quer presenciar, quer trazer para o meio. Mas o Evangelho, ele é o cabresto da nação. O Evangelho, ele bate de frente. Esta igreja, ela via essa essência da grandeza de Deus, que nós observamos que aquela multidão perguntou a Pedro: Pedro, o que é preciso fazer? Se arrepende.
Está aqui no versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, o evangelho pregado, ele não tem arranjo, enfeite, porque às vezes queremos enfeitar o evangelho. Às vezes queremos trazer adorno para o evangelho. O evangelho é simples. O evangelho, nada menos, nada mais, é o poder de Deus. O evangelho, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus falada, ela é o poder da restauração, é o poder da cura, é o poder da transformação. Então às vezes nós queremos enfeitar, queremos trazer coisa, né, por meio do povo. Não, é só pregar a palavra. É só pregar a palavra. É só pregar a palavra. Que as demais coisas, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai encarregar de fazer. Então ela crescia de tal forma que quando nós vemos o crescimento dela, havia um potencial muito grande no crescimento dessa igreja. E hoje, a igreja atual, hoje, nos dias de hoje, ela tem a mesma graça que esta igreja que tinha. Tem sim. Ela tem as mesmas qualidades, as mesmas virtudes que havia na igreja de Atos dos Apóstolos, ela tem hoje também. E por que eu falo que ela tem essas qualidades? A igreja atual aqui de Atos e a igreja de hoje, a igreja moderna, nos nossos dias, ela tem essas mesmas características de encontrar alguém enfermo há 8 anos e você chegar e falar: Jesus Cristo te dá saúde. O evangelho não precisa de adornos, meus queridos. O evangelho, para libertar o homem e a mulher, ele não precisa de enfeite, de arranjo, de querer trazer coisas para o meio. O evangelho de Deus não precisa disso. O evangelho de Deus, a palavra de Deus é o puro poder. Agora, o que precisa é eu estar no lugar certo para que Deus possa me usar. As qualidades que tinha aqui, essas características da igreja de Atos, tem hoje? Tem. Porque a essência é de Deus. A essência é dele, não é minha. Se você buscar essa essência, ela vai descer sobre a sua vida. Porque essa grandeza de Pedro falar com ousadia e liberdade, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Mas nós deixamos a ser levado pela vaidade de hoje, pela idolatria, pelo nosso eu, pelo nosso ego, pelo nosso ser, pelo nosso sentimento humano. E quando eu sou levado por sentimento humano, pelo eu faço, acontece, a minha vaidade, a minha idolatria, que eu começo a idolatrar a mim mesmo, porque eu prego bem, eu canto bem, eu profetizo bem, tudo é bem, né? Só não é bem numa coisa, com Deus. É bem com todo mundo, menos com Deus. Essa essência que nós estamos falando, as características dessa igreja, ela tem hoje? Claro que tem. Está no individual de cada indivíduo. Isso aqui é na particularidade de cada um nosso. Eu vou buscar esse de Deus, e você chegar em alguém e falar: Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Levanta, sai dessa cama, em nome de Jesus, e caminha, vai embora. Não tem que plantar bananeira, pular. Não, a igreja não precisa disso. É autoridade, a palavra de Deus já está para ser semeada. Agora precisa de achar alguém que tem essas qualidades.
E quais são as qualidades? Está aqui. No versículo 41 do capítulo 2 de Atos, o 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam as suas palavras. E aquele dia agregaram-se 3.000 almas. O versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tem que ter comunhão. Se tiver comunhão, essa igreja ela é uma bomba em contagem regressiva. É uma bomba relógio em contagem regressiva. Essa qualidade, hoje, na igreja atual, na igreja que nós vivemos hoje, é uma qualidade que essa igreja ela tem que zelar por isso. Nós não podemos perder. Independente da placa do seu ministério. Independente da placa do ministério, é servir a Deus. Lá no céu não tem placa de ministério. Eu já falei, se eu chegar no céu e ver a placa da nossa igreja, eu volto para trás. Não é o céu. Então não tem, graças a Deus, no céu não tem placa de ministério. Agora, essa qualidade nós precisamos de ter. Comunhão. E essa igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que ela tinha comunhão entre os irmãos. Não é união, é comunhão. E tem muitos vivendo por aí em união, estão se unhando por aí, né? Estão com garra de tigre, se matando. Não, mas essa igreja aqui ela tinha comunhão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Comunhão. Eu preciso ter com os meus irmãos. Não estou falando com o meu irmão. Estou falando com toda a igreja. A igreja no mundo inteiro. Eu preciso ter comunhão. Mas e quando a pessoa não quer ter comunhão? Você vai marchando, vai embora. Eu quero ter comunhão com ele. Não quer? Eu vou prosseguir, meu querido. Não adianta você ficar querendo atrás de uma pessoa que não quer comunhão. Já pregamos por aqui, já falamos por aqui uma vez. Poderão andar dois juntos. Se não estiver de acordo, não vai andar comigo se não estiver de acordo. Não tem comunhão, não tem como você andar com alguém que não quer comunhão com você. Não tem como você querer comungar com alguém, tomar santa ceia, partir o pão com ele. Não tem como, sendo que ele não quer ter comunhão com você. Então deixa ele para lá, segue o seu caminho, vai embora, prega o evangelho, põe a sua vida onde Deus quer, deixa Deus usar e marcha. Só que essa igreja, ela era diferente. Eu pergunto aqui a todos, a igreja, a família Nova Campinas, aos amigos ouvintes, eu pergunto aqui a todos, se Deus permitisse que esses apóstolos, essa igreja viesse no tempo de hoje, qual seria a reação deles? Olhando todo o contexto da igreja atual hoje. Se Deus permitisse que essa igreja viesse aflorar, eles viessem para ver as nossas obras hoje, qual seria a reação dessa igreja? Vai avaliando aí, qual seria a reação? Porque essa aqui é uma igreja que ela tem comunhão, meus queridos. O crescimento da igreja está na comunhão. E esta comunhão aqui, ela faz a diferença. Por que eu falo que faz a diferença? Aqui vinha o partir do pão. É uma igreja organizada, ela não atropelava, não era orar primeiro para depois levar o pão. Não, aqui viu o partir do pão, viu o pão primeiro, depois eles oravam. Então quer dizer, é uma igreja organizada, é uma igreja que trabalhava na direção do Espírito Santo de Deus. Como que você vai pregar para alguém com a barriga vazia? Como que você vai evangelizar alguém e falar para aquela pessoa que está passando dificuldade que Jesus é bom, ele não tem um grão de feijão para fazer? Como que nós vamos evangelizar e dizer para uma pessoa que está nas drogas, na rua, jogado na guia, ou uma pessoa que perdeu tudo, está falido, e você chegar nele e falar que Jesus é bom para ele? Como é essa igreja aqui? É uma igreja sábia, uma igreja organizada. Então aqui é na comunhão e no partir do pão. Vamos aqui engrossar um pouco mais o caldo. Nós estamos começando agora. Vocês vão orando aí por mim, para que Deus me dê graça aqui.
Observa bem, a Bíblia nos ensina que a igreja ela tem a sua incumbência, a igreja tem a sua responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas. Papel da igreja. É papel da igreja cuidar dos órfãos e das viúvas. Só que hoje, no tempo atual, é em poucos lugares que presenciamos isso. Da igreja cuidar dos seus órfãos e das suas viúvas. Comunhão. Comunhão. De você ir lá na casa da viúva, perguntar como é que está o estado da viúva, ou do viúvo também, dos órfãos, ver a necessidade da família, ver o que eles estão precisando. Isso aqui é comunhão. Mas nós queremos que a igreja cresça. Mas nós queremos que a igreja cresça no contexto ao contrário. Nós não queremos ter trabalho, porque tem que buscar a viúva, levar ela no INSS, levar a viúva lá no hospital, no dia da consulta, sentar lá na fila, pegar a senha para ela, esperar. O homem da mesma forma. Pergunta se muitos quer perder tempo com o idoso. Pergunta se muitos quer ter paciência com o idoso. Não quer. E quer que a igreja cresça. E queremos que a igreja seja uma potência. Mas nós fazemos ao contrário. Essa igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja, se ela viesse hoje aflorar esses discípulos, esse povo, eles iam ficar decepcionados conosco. Eles iam dizer assim: vocês têm tudo na mão, vocês têm tudo para ser um potencial, vocês têm tudo na mão para crescer, mas não cumpre o que está nas escrituras, não faz um papel de servo, porque as viúvas têm que ser cuidadas. Vê se ela não está precisando de uma cesta básica, de um alimento. Vê se ela não está precisando de ir para o médico, fazer uma revisão na casa. Ninguém quer perder tempo, que é trabalhoso. Mas a igreja é o papel da igreja. Mas muitos não querem. E o nosso papel é cuidar da viúva, visitar os órfãos, cuidar dos órfãos, dar assistência para os órfãos, os nossos anciões na igreja. Essa igreja ela crescia no seu contexto porque havia uma comunhão muito grande. E aqui na minha Bíblia a palavra comunhão ela está em negrito. Havia uma comunhão muito forte entre os irmãos. Não precisava do pastor ficar fazendo um apelo: irmão, vai lá visitar. A igreja já estava voltando, já tinha ido. Irmão, tá chovendo, vai molhar o telhado lá, a goteira lá, já tinha resolvido a goteira. Olha, o órfão já tinha recebido assistência. Olha, o ancião já tinha recebido, já tinha dado para o ancião assistência. Hoje, os nossos anciões, eles estão praticamente aí jogados. Eu não quero aqui ser aqui, o salvador do mundo, para não ser criticado por aí. Não quero também generalizar muitos, mas em alguns lugares ninguém quer perder tempo com o idoso. Ninguém quer perder tempo, porque o idoso é aquelas dificuldades. Aí vem as limitações, tem que pegar no colo, pôr na cadeira de roda, às vezes anda devagarzinho. Ninguém quer ficar na fila do hospital, porque tem a pandemia, então o idoso que vai para lá e que se lasque. Não. Esse não é o papel da igreja. É zelar pelo seu povo.
Se quer que a igreja cresça, tem o cuidado dos idosos, sim senhor e sim senhora. Quer concordar comigo ou não, mas isso aqui é verdade. Aí nós queremos que cresça o ministério, queremos que cresça a igreja. Não, que a minha igreja tem que crescer. Só vai crescer se nós entendermos o que Deus quer que nós fazemos. Não tem que ficar com arrudeio. E nós queremos igreja grande, bonita, mas não cuida dos seus idosos, não cuida dos órfãos, não visita os anciões, não zela, não tem paciência. Tem que ter paciência com o idoso, tem que sentar com paciência, com calma. Nada de querer levar os trancos ao barranco, responder mal, não. Senta lá e tenha paciência. Põe no seu carro, leva para o hospital, traz, leva a cesta básica, limpa a casa, pinta a casa, arruma a casa, põe um telhado novo, arruma. É o idoso, é nossa responsabilidade. Como igreja de Deus. E queremos que a igreja seja uma potência. Amados, estamos fazendo as coisas ao contrário. Passando os pés pelas mãos. Passando o carro diante dos boi. Invertemos tudo. Ah, por que o Senhor não dá? Mas Deus não vai dar mesmo. Por que Deus não me abençoa o meu ministério? Mas não vai abençoar, porque a soberba está no seu coração. Como é que Deus vai abençoar o ministério de uma pessoa porque a soberba entrou no coração, a arrogância está no coração do homem? Mas não vai prosperar nunca. Temos que cuidar. Então essa igreja, ela era uma potência, porque havia comunhão. Eu, graças a Deus, pela misericórdia, eu estou todo dia aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo com a igreja, com Deus. Não sou melhor do que ninguém na terra. Não sou melhor do que nenhum ser humano. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu procuro fazer o meu papel de servo. Eu quero sempre ser servo. Eu tenho as minhas limitações. Como homem, eu tenho as minhas limitações. As fraquezas, as falhas, as dificuldades, isso eu tenho. Isso eu não preciso de ninguém escrever para mim e mandar falar para mim, não. Isso eu já sei. Não tem que ninguém escrever. Não, eu já tenho as minhas limitações. Mas eu louvo a Deus que a misericórdia do Eterno, ela paira sobre a minha cabeça. Eu sei disso. Eu louvo a Deus que a mão dele tem descido sobre a minha cabeça e Deus tem sustentado. Deus tem guardado, Deus tem velado pela minha alma. Deus tem zelado. E além de zelar, Ele vela por mim. E não só por mim, mas como todos vocês. Não sou melhor do que ninguém. Mas nós temos que cuidar dos nossos órfãos, das viúvas, dos anciões, daqueles mais humildes. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já convidou alguém para pelo menos comer uma pizza? Já que não pode, você pode surpreender-se alguém. Você já fez isso? Liga lá para ele, pega o endereço dele, irmão. Dá seu endereço para mim aí. Mas por que é? Não, vamos fazer uma visita a qualquer hora aí. Pega o endereço dele, o número da casa certinho. Liga lá para, essas empresas que entregam os negócios, os alimentos. Liga na pizzaria, paga lá pro telefone, lá no seu cartão, do que Deus está te abençoando, e manda lá para casa daquela pessoa. Manda um cartão junto para ele. Ele vai se sentir lembrado, alguém lembrou de mim. Você já convidou alguém para ir na churrascaria almoçar? Já convidou alguém, que às vezes tem aquela família que ele não tem as condições. Ele não tem as condições financeiras que precisa ter. Mas você pode fazer a diferença. Se quiser fazer parte dessa igreja, tem que fazer essa diferença. Manda a pizza lá para ele, para ela, para o casal, para a viúva, para o órfão. Ele vai se sentir honrado e Deus vai abençoar. É isso que Deus quer, irmão. Deus não quer. Tem gente que se perde de ser próspero porque não é inteligente o suficiente. O cristão, ele é para ser próspero. Você é para prosperar mesmo. Não é para ficar pedindo emprestado, é para dar. Sim, toma aqui, vai, leva, vai embora e vira as costas. Tem gente que não consegue entender isso. Sofre por causa de coisa tão boba.
Você quer ser abençoado? Faça isso. Você vai ver o que Deus faz na sua vida. Porque é mandamento, é ordenança de Deus para nós, como igreja. Ter comunhão, lembrar do necessitado. Aí você vai lá, recebi aqui uma pizza e um cartão. Põe seu nome lá para saber que foi você que mandou. Não é para você sair se gabando. Eu mandei. Não, para com isso. Isso é soberba. Deus não quer isso não. Que ele vai entender que o irmão lembrou dele. Olha, o irmão aqui, o casal mandou. O pastor mandou. O obreiro mandou. O cooperador, o diácono, o presbítero, o missionário mandou aqui para mim uma bênção. Passa lá. Não dá para comprar 1 quilo de carne. Tá caro. Mas compra algo que dê para fazer. E leve lá. Tá aqui, comunhão. Aí queremos sim uma potência. Tu vai ficar querendo. Se não se enquadrar aqui, vai ficar querendo pro resto da vida. Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta, irmão, vir com conversa comigo e com farinha, não. Não vem tirar a farinha do meu pacote, não vai dar certo, não. Não adianta vir querer tirar a farinha do meu pacote. Não adianta. Ou nós vamos fazer conforme está aqui, então baixa as portas e esquece. Que nós queremos ser uma potência. Não, porque agora eu vou ser pastor presidente e vai acontecer. Não vai acontecer se não se enquadrar aqui. Se não tiver humildade, não acontece. Não acontece. Se não tem comunhão, como que uma pessoa que diz que tem comunhão e você não gosta da pessoa? Domingo nós falamos lá no nosso evento, o obreiro e as suas responsabilidades com a Bíblia Sagrada. Domingo agora é o pastor Sidney que vai ministrar, dia 16. Eu tenho que gostar de pessoas. Eu tenho que analisar aquilo que Deus colocou na minha vida. Se o propósito de Deus na minha vida é aquilo mesmo, eu tenho que analisar aquilo. Qual é o propósito de Deus na minha vida? É ministração? É pregar? É dirigir igreja? É ser missionário? É ir para o campo de missões? Qual é o meu propósito? Ah, eu quero ir, mas Deus não quer que você vai. Ah, eu quero ficar. Deus não quer que você fica. Deus quer que você vá. Você quer ficar? Ah, eu quero ir. E Deus fala, não é para ir. E nós queremos inverter todos os fatores. Então eu preciso entender aquilo que Deus quer comigo. Eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso entender o meu chamado, a minha vocação. Para que Deus realize algo na minha vida. E eu coloquei lá no culto domingo. E segundo, eu preciso gostar de pessoas. Que não vai valer de nada. Vamos colocar aqui, construir igreja. Vamos usar o meu exemplo aqui. O exemplo do nosso ministério, do Ministério Nova Campinas. Nosso não, que é de Deus. O ministério a que eu pertenço, que eu sou membro lá. Que a igreja não é minha, é de Deus. Estou ali como servo. Faço o que me cabe, o que me compete. Agora, o que adianta nós ficar construindo, postando foto, postando isso, aquilo, outro, e o povo, olha, o bicho está crescendo, está construindo. Todo dia a igreja posta, todo dia posta, o pastor Suni posta, todo dia está, meu Deus, o negócio está nessa pandemia, está crescendo, mas o que adianta você fazer tudo isso e não gostar de pessoas? Eu tenho que gostar de pessoas que não gostam de mim. Eu tenho que amar pessoas que não querem me amar. Eu tenho que se alegrar com pessoas que não querem nem me ver na frente. Eu tenho que abraçar pessoas que te odeiam, que não querem te ver. Mas eu tenho que estar ali firme. Eu tenho que sorrir com elas. Mesmo que você saiba que a pessoa não gosta de você. Como que eu vou estar na frente de um trabalho sendo que eu não gosto de pessoas? Eu tenho que gostar de pessoas. Eu tenho que amar pessoas. Porque o chamado foi para esse. Porque o pastor, ele não vai agradar todo mundo. O pastor, ele não vai alegrar o coração de todos. O pastor, na frente do trabalho, ele não vai ser aquela pessoa de destaque. Nem todo mundo vai gostar dele. Tem pessoas que falam assim, não vejo a hora que vai embora. Em alguns lugares é assim, eu sei como é que é. Eu não vejo a hora que ele muda de endereço, vai embora para longe. Eu tenho que gostar, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a lidar com isso. Para que essas pessoas venham a ser transformadas.
para que essas pessoas venham a ser libertadas, porque tem muita gente na igreja que não quer ver o pastor. Tem muita gente por aí que ele quer ver o diácono na frente do trabalho, mas não quer ver o pastor da igreja, porque ele não gosta do pastor. Se o pastor pudesse morrer hoje, para ele era uma grande festa. Mas ele não vai morrer não, tá, querido? Ele vai ficar vivinho aí, até o grande dia. Então, eu preciso entender isso, eu preciso gostar de pessoas. Eu preciso amar pessoas. Porque não vale nada você ter uma igreja poderosa em dimensões, em propriedades, em patrimônios, essa é a palavra, e não gostar de pessoas. Quem está na frente do trabalho tem que amar pessoas, tem que gostar de pessoas, porque através do teu sacrifício, através da sua vida com Deus, essas pessoas vão ter que aprender a entender que a comunhão é algo primordial no meio da igreja. Tem que ter comunhão, meu querido. Não adianta você dizer para mim nesta noite que você congrega na sua igreja, onde você está, mas não gosta da irmã da esquerda. Você, onde você mora, não gosta de ver o irmão da direita. Quando vai sair de carro, você espera até o irmão sair primeiro, para você não ver ele, para não dar um bom dia, para não cumprimentar. Quando você vê ela na rua, você disfarça que está falando no celular. Alô? Tudo bem, querido? Tudo bem? Larga a mão de ser falso, pelo amor de Deus. Chegue nela e fala, não gosto de você não. O que vai valer fazer isso, sendo que Deus está te vendo? Foge de mim, foge da irmã, foge do outro, mas Deus sabe. Então, nós temos que aprender, entender. Eu pergunto de novo, eu pergunto mais uma vez, se a igreja de Atos dos Apóstolos, se Deus permitisse que ela ressurgisse hoje, os apóstolos, essa igreja, o que essa igreja ia pensar da gente? O que ela ia falar? A essência está aqui. Comunhão. Então lembra de alguém aí a busca de Deus, porque essa igreja aqui, queridos, é uma igreja poderosa. É uma igreja que ela não pedia emprestado, ela dava. Você quer ser uma bênção? Quer ver a sua vida prosperar financeiramente? Começa a se enquadrar aqui. Começa a ter comunhão entre você, a sua família, entre a igreja. Começa a entender o mistério de Deus na sua vida. Aquele que bate não vai bater mais. Quem que é esse que bate? Aquele que fica malhando por aí, ó, falando mais do que a boca, falar mal de todo mundo. Aí ele começa a ver você, fica com vergonha. Ele já perde a graça. Já perde a graça, perde o fio da meada. Ele fala, vou parar de falar mal porque perdi meu parceiro. Meu parceiro que falava mal comigo, agora não fala mal mais. Ele vai se enquadrar. Aquele que usava de engano, de mentira, de tudo que não presta. Tem no meio do povo, claro que tem. Tem um monte de coisinha no meio do povo de Deus. Mas quando você começar a entrar na comunhão com Deus, que não adianta também ter comunhão comigo e não ter com Deus. Também não vai resolver o problema. É melhor ter comunhão com Ele primeiro e depois ter comigo. Não faça um papel inverso. Mas eu gosto daquela irmã, eu vou lá lavar a casa dela, eu passo o pano de fim de semana, lavo as roupas para ela. Mas tem comunhão com a irmã, mas não tem comunhão com Deus. Faz as coisas tudo errada. Não. Vamos fazer certo. Comunhão com o Eterno. Comunhão com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu chamado, Pai? Revela para mim. Aí tu vai ver a diferença. Aí Deus vai te abençoar no partir do pão. Amados, lembrar de alguém que está passando necessidade. E outra coisa, pelo amor de Deus, quando for dar alguma coisa, dê coisa boa, pelo amor do Pai. Não dá o resto não, tá? Em nome de Jesus, está repreendido. Graças a Deus que aqui não tem. Louvo a Deus por isso. A nossa igreja é uma igreja abençoada porque ensinamos. Ensinamos. Não deu o resto não, irmão. Aí tá lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tá lá uma caixa de leite da melhor marca. Aí tem uma outra caixa lá que é de terceira para baixo.
Aí ele pega aquela caixa de leite, né? Da pior marca que tem, põe na cesta básica e manda. Aí eu vou dar isso aqui, porque esse outro eu vou fazer um bolo de tarde. Ô irmão, dá o melhor que você tem. Dá o melhor que você tem. Pega esse que você vai fazer o bolo de terceira linha, faça seu bolo. Vai ficar melhor do que usar o primeiro leite da melhor marca. Dê o que é bom. Por que isso? Porque quando nós damos de coração para alguém, as portas do céu, ela vai se abrir. E tem gente que acha que Deus quer o fundo e o mundo. Se perdemos por não entender o propósito e o plano de Deus em nossas vidas. Se perdemos por não querer aceitar, irmão, Deus não quer coisas grandes de nós. Apenas lembra do órfão, lembra da viúva, lembra do necessitado, lembra daqueles que precisa. Aí tu vai ser uma potência. Aí o inferno vai explodir. Aí tu vai ver o que vai acontecer. Aí vai dar trabalho. Dá trabalho pro inferno. Vai dar trabalho mesmo para a comunidade. Que Deus vai te dar graça para saquear pessoas, arrancar das garras do maligno. Aí Deus vai te capacitar. Aí onde é que você entra? Pão, oração, aqui a comunhão. Quem está em comunhão, querido, é uma aliança, é um elo. Quem está em comunhão com Deus está no partir do pão e nas orações. Ele não faz inverso, não. Aí eu vou orar primeiro, pôr minha vida no altar. Irmão, isso não é santidade, é hipocrisia. Desculpe, e você objetivo. Não vale nada pôr a vida no altar, jejuar 24/48 e depois ficar preso no bendito de um filme, ficar preso numa maldita, numa novela, falar mal de todo mundo, participar de tudo que não presta. Não vale nada isso. Quem tem comunhão, quem está em comunhão, ele está no partir do pão, ele está na oração, porque é um elo, uma aliança. Quem está em comunhão, ele lê Bíblia, ele troca o filme pela Bíblia, ele deixa a novela pela Bíblia. Comunhão com Deus. Ficamos 2 horas, comentei isso de manhã cedo com o comprador Alisson e o diácono Daniel. Ficamos 2 horas agarrado em frente a uma televisão, vendo um filme. Nem pernilongo pode passar perto, nem ninguém faz barulho, porque há uma guerra muito grande. Aí não consegue 5 minutos para orar, porque vê um peso, né? Sobrecai um peso. Aí queremos ser uma potência. Queridos, nunca, nem aqui, em nenhum outro lugar do planeta vai ser uma potência. Queremos receber bênção, mas não vai receber mesmo. Vai ficar na mesmice. Ficamos 2 horas vendo filme e outras coisas mais. Se o cachorro latir, você quer amarrar a boca do cachorro com os esparadrapos para não latir. O gato não pode nem miar mais. Por causa do quê? Nós não temos comunhão mais. Vai pedir para partir o pão? Ah, ô filho, pega lá aquele fubá que tá lá. Fubá é bom, fazer uma polenta, um negócio, um cuscuz. Aí ele pega aquele que tá vencido já faz meses lá, já pagou até a data de validade. Põe na cesta básica, manda embora. Irmão, isso aqui é para quem não tem comunhão. Ele dá só o resto. Só o resto. Vai, irmão, quer dar, dê coisa boa. As suas roupas que você vai doar é boa? Então dê. Se não é, meu irmão, pica na tesoura. Faz tapete, faz cortina, lava o carro, lava a casa, joga fora. Mas não dê, leva lá pro reciclável lá, que é mais vantajoso.
Aí ele pega o pior sapato que tem, a pior camisa, a pior roupa, tudo que não presta, põe num saco e manda levar. Queridos, pelo amor de Deus. E vocês acham que Deus não põe isso na caneta, não? Claro que Deus põe. Queremos ser uma potência. Ah, porque agora a minha igreja vai crescer. Vai nada, meu querido. Daqui a pouco vai vaziar tudo. Não cresce, irmão. Não cresce, porque não está enquadrado na igreja de Atos dos Apóstolos. Você quer doar, dê coisa boa. Aí pega a cama que quebrou, pega a geladeira velha, o gato dorme dentro da geladeira, o cachorro mija na geladeira, pega tudo que não presta, ele compra tudo novo, aí chama aquele irmão, aí vamos lá na casa daquela irmãzinha, a irmãzinha é o diabo, tá? Ela é irmã, é serva, o diabo é a irmãzinha. Negócio de ficar pondo o povo de Deus no diminutivo, para com isso, tudo é no diminutivo. Aí vamos na casa do irmãozinho, querido, vamos doar isso aqui para ele. Ele não precisa dessa imundícia, joga isso fora. Manda pro reciclável que dá mais resultado. Se não pode dar um 0 para ele, mas pegue algo melhor e leve para ele. Leve para ela. Igreja de Atos dos Apóstolos, querido. Não quer? O que eu posso fazer? Comunhão. Comunhão que a igreja tem. Então, se você quer abençoar alguém, abençoa de verdade. Não pega imundícia, não pega lixo, não. Jogue fora. Jogue fora isso. Não dê. A roupa tá boa, também não vai também desperdiçar, né? O sapato tá bom. Não jogue fora. Hoje mesmo, vamos falar um exemplo aqui. Eu vi um exemplo de um obreiro nosso que fez isso hoje. Pegou lá uns par de sapato bom. Pastor, tá aqui, vamos doar. Amém. Olha que bênção, hoje de manhã. É assim que se faz, irmão. Tá bom, pastor, serve para alguém, não vai jogar fora. Serve para alguém, irmãos, vamos doar. Vamos doar para quem precisa. Doa para quem precisa. Aí não, aí ele pega tudo que é ruim lá, vira o guarda-roupa de ponta cabeça, tudo que não presta, panela velha, prato velho, coisa velha, põe no saco e leva pro irmãozinho. Irmãozinho não, ele é servo de Deus e o servo tem que ser bem cuidado quando há comunhão em nossas vidas. Então na sua vida nunca dê o resto, porque quanto você dá o resto, Deus vai reservar para você tudo que não presta também. E o que ele vai reservar? Sua vida não vai prosperar, queridão. Você quer ser abençoado? Abençoa direito. Você quer ser uma potência? Seja uma bênção na vida de pessoas. Aí a irmã fica feliz, vê um monte de criança, pega uma sacola cheia de brinquedo quebrado. Os bichinhos ficam tudo perdidos. Olha, mãe, olha aqui, os brinquedinhos. Irmão, para com isso, irmão. Se não puder dar novo, pega o brinquedo, conserta, arruma, lava, higienize, passa álcool em gel no brinquedo e leve para a família. Mas não dê porcaria. Tem que saber dar para receber também. E essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela nunca mendigou nada. No partir do pão, e ela orava. E o povo cria. E o povo acreditava. Acreditava tanto que quando Pedro chegou e falou, Enéas, olha a graça, a ousadia na vida de Pedro, do apóstolo São Pedro. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Você já falou isso para alguém? Irmão, tem que ter ousadia de Deus, tem que ter graça. Ele saudou aquele homem que estava na cama há 8 anos. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele já trouxe a esperança para Enéas. Enéas já sentiu revigorado. Já sentiu a graça de Deus. Enéas sentiu revigorado ali. A graça já entrou. Porque, irmão, a palavra de Deus vai entrar nos seus ouvidos. Vocês sabem que até o surdo, ele ouve a voz de Deus. Toda criatura ouve a voz de Deus. Então quer dizer que o surdo, ele não é surdo, ele ouve a voz do seu Senhor. Sabia disso? Até o surdo ouve a voz de Deus. E nós observamos que naquele momento o Espírito Santo de Deus compungiu a vida de Pedro e a ousadia de Pedro, a liberdade em Cristo. Pedro fala, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Porque havia um segredo.
essa igreja estava sempre junto. Aí você vê aí, observa bem o dia de hoje. É gente passando privações de pão. É gente endividada até o pescoço. É gente ceifando a vida. É o feminicídio que aumentou de um jeito. Abuso com criança. É tanta desgraça. É maus trato com os idosos. É jovens, mulheres grávidas. É o homem, é tudo. Tudo aumentou. Só que essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos, ela tinha um poder muito grande que o povo não sofria. Você vai chorar, eu também vou chorar junto. Você vai sofrer, vou sofrer junto. Porque era uma igreja unida. O crescimento do povo, ele só vai dar esse crescimento quando eu entender que eu preciso ter na minha vida comunhão. Eu preciso de ter isso na minha vida. Se eu não tiver comunhão, eu não tenho união com ninguém. Não vem querer dizer para mim, não, pastor, eu estou aqui na igreja e tal. Irmão, não vem com história pro meu lado. Ou eu tenho comunhão, ou eu tenho comunhão. Com Deus não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Pronto. Se você for frio, vomitar-te-ei. É o que está lá em Apocalipse. Então tem que ser quente. Nós não somos igreja de Laodiceia. Tem que ser quente, aquecido em Cristo. Esse negócio de falar, eu gosto do pastor Suni, mas não gosto do pastor tal. Gosto do pastor tal, mas não gosto do presbítero. Gosto do presbítero, mas não gosto do diácono. Para com isso. Vamos se libertar desse mal. Porque a igreja não prospera. E nesse meio dessa época de pandêmica, se essa igreja fosse hoje, irmão, olha, o Brasil estava perdido. O nosso presidente da república, ele ia ter um trabalho muito grande, porque essa igreja, ela ia botar fogo lá em Brasília. Mas ia, na oração. Mas ia balançar o governo do estado de São Paulo, porque é uma igreja unida. Amados, a igreja unida, não tem capeta, não tem demônio, não tem governo, não tem ninguém que venha impedir um povo desse. Ninguém para na frente desse povo. União, na oração. Mas o maior segredo aqui de Pedro, vocês podem ver, ele ensinou a igreja a orar. Pedro ensinou a igreja a orar, porque o resultado dele se cumpriu na vida de Pedro quando ele estava preso. O resultado do que Pedro ensinou a igreja, ele sentiu na vida dele, porque a igreja estava orando. E o maior resultado de Pedro, porque ele orava. Essa igreja só pode ser poderosa, essa igreja só pode ser uma igreja grande se ela orar. Se não orar, queridos, pode pegar a mala, pega a viola, põe no saco e vai embora. Acabou tudo, acabou o culto, acabou a igreja, acabou o ministério. Se não orar, não prospera. Tem que orar. Tem que ter comunhão. Aqui tinha comunhão no partir do pão, nas orações. E em cada alma, eu fiquei só no 42, no versículo 43, eu vou adiantar e vou pular por causa da hora. Não quero ser cansativo. No versículo 43, em cada alma havia temor. Temor. Havia temor. O pastor está falando na igreja, o povo está conversando. Em quantos lugares que é assim? O pastor tá... Eu vou contar um exemplo aqui que eu vi. Não vou contar coisa que eu não vi, não me interessa. Eu quero exemplo meu, testemunho meu, experiências minhas. É bom contar de alguém algumas experiências, mas eu acho que a melhor coisa de você presenciar a sua vida é você ter as suas experiências com Deus, boas ou ruins. Mas eu estava num culto uma vez, não aqui no nosso ministério, faz tempo, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás. Eu estava num culto que havia 2 irmãos no culto sentados. Sabe o que eles estavam fazendo com o aparelho celular? Assistindo o jogo. Assistindo o jogo em pleno culto de domingo. Meu Deus, não consigo entender isso. Os 2 irmãos dentro da igreja sentados em pleno culto de domingo, assistindo o jogo. Tem temor aí, meus queridos? Não tem, não.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem temor aqui, nunca teve. Num estágio desse, nunca teve temor. Em cada alma havia temor. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Eu era visitante, era festa, não cabia. Eu estava de pé assim pelo vitrô. Eu estava no corredor vendo o pregador pregar pelo vitrô. Não dava para entrar. E os dois abençoados no celular, assistindo o jogo. Eu falei, meu Deus, que coisa de doido. Não tem temor, não respeita pastor, não respeita igreja, não respeita nada. Não há temor, irmãos. É um desrespeito, um descaso muito grande com Deus. Ai, minha vida é tão atribulação. Vai ficar atribulado mesmo. Atribulado. Ai, tudo que eu faço não dá certo. Ah, não vai dar mesmo. Não tem temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Me fez memória de falar, porque eu vi com os meus olhos, assistindo o jogo ali, e os dois coladinhos assim. Ah, mas pastor, é duas crianças, dois homens, as esposas do lado, e ali, em pé do culto domingo. Eu falei, não, para com isso, é um absurdo. Desrespeito. Vai pro culto, desliga o teu telefone, pelo amor de Deus. Não pode desligar, põe no silencioso. Vá no vibracal lá, né? Põe para vibrar no seu bolso lá. Desrespeito, não há temor. Tem pessoa aqui que às vezes está na igreja, no culto, está pensando lá na casa, se a porta fechou, se fechou a torneirinha do botijão de gás, a filha que não chegou, e fica pensando não sei no que, no outro. Não há temor. E depois nós queremos ser abençoados. Amados, me permite eu ser categórico aqui. Nós vamos entrar num processo de luta com Deus. E a pior coisa é o homem e a mulher. Oh, meu Deus do céu, a hora está indo embora. A pior coisa de um homem e uma mulher é guerrear com Deus. Deus vai sentar. Já contei aqui um exemplo da criança birrenta. Ela vai fazer birra, vai pular, vai sambar, vai chorar. E Deus vai ficar só te olhando assim, só te olhando. Você pula, esperneia, grita, chora e faz birra, faz tudo. E Deus está te olhando. A hora que você voltar lá onde Ele quer, aí Ele começa a mudar a sua vida. Aí você vai voltar lá atrás. Ele vai dizer, agora você volta lá no fim da fila e começa tudo de novo. Enquanto muito está indo, está ficando. Por causa do que, irmão? Você quer bênção? Entra pelo caminho da brecha. Havia temor em toda a alma. Por que havia temor? O que aconteceu com Ananias e Safira? Ananias e Safira, dois avarentos. Avarentos. E não precisava não. Tinha prosperidade na vida deles, tinha posses, era abençoado. Mas se deixou ser levado, esqueceu o temor de Deus. Perdeu a graça, perdeu o temor, entrou a avareza no coração. Ah, mas eu vou ter que dar isso aqui. Nossa, ai que peso. Eu tenho que dar isso aqui na igreja mesmo. Irmão, não dê não, Deus não quer. E nem eu também quero. Não dê. Se eu souber que você é avarento, eu não quero. Não dê, porque Deus não vai receber. E eu também não vou receber. Porque dá com dó, irmão. É a pior coisa que tem. Tem que ser com alegria. Havia temor. Eu queria falar mais, não dá mais. Oh, Jesus. Vamos aqui. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos. Misericórdia. Eu vender minha casa, repartir com o pastor Sune? Nunca. Vender meu carro? Repartir com a igreja? Nunca. Vender meu sítio? Minha fazenda? Ah, não, nunca, irmão. Não vendo não, desculpa aí, pastor. Eu estou na igreja aqui, mas ó, aí é demais, hein? Vendia. As viúvas tinham fartura. Os órfãos eram cuidados. Os anciãos também. As grávidas. A igreja inteira era uma benção. Pedro, vai lá. Olha, Pedro está aqui pertinho.
corre lá. Manda buscar Pedro. Aí busca Pedro. Pedro morreu. Mas quem morreu? Dorca. Tabita. Morreu, acabou de morrer. Tá pronta lá. Lavaram o corpo, tá esperando. Pedro, só que é o seguinte, não vai enterrar não. Vai não, não, mas tem que enterrar, vai não, traz de volta. A igreja, a potência que era, a graça de Deus, a essência estava no meio dela. A essência do Altíssimo, a essência do Eterno estava no meio da igreja. Traz ela. Ah, eu quero perguntar uma coisa para os irmãos aqui. Se for hoje, como é que vai ser? Deixa eu perguntar aqui. Se for hoje, a irmã morreu, faleceu a irmã. Tu vai pedir para ela voltar? Vai. Ela ajudava na igreja, na obra, no ministério. Servia o povo necessitado. Ajudava quem não tinha recurso. Estendia a mão lá. Eu pergunto aqui, se for hoje, como é que vai ser? Tu vai orar? Eu fiz até uma reflexão hoje. Hoje é assim. Morreu. Aí chega todo mundo em volta do caixão. Ô, homem de Deus, isso aí, rapaz, que benção. Nossa, que foto vai fazer. Mentira. É pura mentira, hipocrisia pura. Nossa, olha, essa mulher aqui é uma santa de Deus mesmo, hein? Lembro dos louvores dela, mentira. Gostava de ouvir ela cantar, gostava nada, tu não via ela que ela fosse embora. Hipocrisia pura. Nossa, esse pastor é um santo homem de Deus. Olha, eu vou ficar com a saudade dele e dos seus hinos. É mentira pura. São hipócritas, fariseu. Fala mal do pastor pelas costas, fala mal do cantor, da cantora, fala mal do ministério. Aí depois que tá no caixão, nossa, vai fazer falta. Faz não, tu é fingido, rapaz. Tu é falso. Nunca gostou dele nem dela. E agora depois de morto vai dizer que é homem de Deus e mulher de Deus. Vai se converter, rapaz, se liberta em nome de Jesus. E hoje tá cheio assim. E ninguém quer pregar isso não, senhores. Aqui nós prega. Eu também não tenho preocupação de me convidar não. Nós prega em nossa igreja mesmo. Se convidar, nós vamos podar a roseira e balançar o bambuzal aí, que vai ficar feio. Porque é verdade, irmãos. É verdade. Aí morre lá, meu Deus, vai fazer falta, faz nada. Tu falava mal dele, falava mal dela. Agora no caixão tu tem coragem de falar que tá fazendo falta. Vai te libertar em nome de Jesus. Mas aqui foi ao contrário. Pedro, precisamos de Dorca. Ela tem que voltar. Olha o que ela fazia aqui. Olha o que ela fazia pelo povo. Isso aqui é resultado que Pedro aplicou na igreja. Resultado do ensinamento de Pedro. Resultado do que Pedro colocou ao povo. Havia temor no povo. O povo cria, o povo confiava. O povo acreditava e Deus acrescentava a igreja dia após dia. Aí Pedro entra no quarto. Pede para as viúvas sair. Pede para as mulheres sair. E Pedro faz o quê? Ele dobra o joelho e ora. Porque Pedro era de oração. A essência de Deus estava no meio dela. A essência de Deus estava no meio da igreja. E Pedro dobra o joelho e clama a Deus naquele momento. A glória de Deus é revelada, desce naquele momento. E Pedro olha e fala para aquele corpo que estava ali sem vida, para que a vida fosse depositada e ela voltasse. Aleluia! E ali volta, ele entrega para o povo. Que festa linda! Alegria imensa. Aquela igreja se regozijou, chorou, cantou, foi uma festa imensa. Foi uma alegria imensa na vida daquele povo. Ele entregou ela para o povo, Tabita. Entregou Dorcas ali viva, porque tinha boas obras. E hoje tem mulheres e homens de Deus que têm boas obras. Mas tem pessoa que te odeia.
Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus fazendo grandes obras, mas tem pessoa que quer ver o teu final. Tem pessoa que quer ver a tua sepultura aberta. Aí depois chega no velório, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Tu é nada, rapaz. Tu vai te converter, se libertar desse mal, antes que venha sobre a tua cabeça. Mas naquele momento não, Pedro orou. Senhor, traz de volta, e Deus trouxe. Crescimento da igreja. Por que isso, pastor Sunen? Porque havia comunhão na igreja. Havia temor. Todo mundo estava junto pelo mesmo propósito, pela mesma causa. Hoje, para levantar um cômodo para uma irmã, é uma guerra, irmãos. Para fazer uma reforma, tem que implorar para o povo, tem que pedir pelo amor de Deus. Essa igreja não. Pastor, que dia que é o dia de fazer a reforma da irmã? É tal dia, todo mundo ia para lá. Hoje tem que pedir, tem que mendigar. Tem que implorar, irmão, dá para fazer uma ajuda para a irmã lá? E o povo quer bênção. E vocês acham que Deus não está vendo isso não? Hã? Acha que Deus não está pondo isso no papel e marcando? Por que alguns recebem e outros não? Por que alguns têm e outros não? É por causa desse contraste que tem aí. Tem que pedir misericórdia. Mano, a irmã lá precisa de fazer uma pintura no quarto. Que dia que é, irmão? Que dia que é? Eu tenho que ver aqui, irmão, que é minha agenda, sabe? Eu tô pregando, eu tô cantando, tá tudo, mas menos uma coisa, não quer ajudar. Aqui não, irmão. Opa! O irmão não tem casa, não. O irmão não tem casa, vai ser despejado lá. Peraí. Como é que é? Vai lá no dono da casa. Meu senhor, tu vai despejar ele por quê? Não, porque atrasou o aluguel, não sei o quê, não sei o quê. Vou pagar o aluguel dele para ele ficar mais 30 dias aqui e depois ele vai sair daqui. A igreja juntava todo mundo. Vamos comprar um terreno. Compra o terreno, constrói a casa, dá a casa para ele imobiliada e pronto, acabou. Vendia suas propriedades e fazenda. Repartia com todos. E cada um, tinha... Segundo cada um tinha a sua necessidade. Você precisa do quê? Da casa? Vendia aqui, comprava a casa. O que você precisava? Não, eu tenho a casa, mas não tem sofá, não tem cama, não tem fogão. Tá tudo estragado. Compra sofá, mobília nova. Não, a minha casa é só reformar. Reforma a casa. Meu carro tá caindo na roda. Dá o carro novo para ele. Não, eu tô andando de a pé. Dá para ele um carro, uma bicicleta, uma moto. Faz alguma coisa. A igreja fazia. Hoje tem que pedir clemência. Tem que fazer campanha para Deus falar com alguém lá. Não é essa igreja que Deus quer, não. Deus quer uma igreja diferenciada. Uma igreja que faça a diferença nessa última hora. Tem que juntar. Vamos juntar todo mundo. Até os anciãos, até as crianças, até as grávidas. Vamos juntar todo mundo, vamos unir. O que vamos fazer? Vamos sentar, vamos buscar um caminho. A irmã precisa da casa e não tem como ficar aqui. O que compensa mais? Pagar mais 6 meses de aluguel para ela ou construir uma casa? O que compensa mais? Comprar o carro para ele? O que compensa mais? Arrumar um emprego para ela ou sustentar até que arruma um emprego? Essa igreja é uma igreja de decisão. É uma igreja primitiva, mas uma igreja de decisão, de tomada de postura. Uma igreja, aqui ninguém vai mendigar o pão não, queridão. Aqui ninguém vai mendigar o pão. Aqui bateu a hora de comer, todo mundo come junto. Ou então não tem esse negócio, não. Ou come todo mundo junto, ou então não come. É uma igreja de tomada de posição. É uma igreja que tinha atitude. Porque esse povo aqui, eles eram aptos. Havia temor na vida dessa igreja. Aí Pedro chega aqui, no capítulo 9, me dê mais 15 minutinhos aí, me ajude aí, tá? Aguenta aí, dê pro pastor 15 minutinhos aqui, que eu tô aqui, sua graça. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, olha o versículo 34, disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Primeiro ele já levantou a autoestima de Enéas. Ô irmão, você tá quebrado, hein? Essa doença é pecado, rapaz. 8 anos de cama é pecado, hein? Pecado,
tua língua que fala demais. Isso aqui, ó. Né? Isso aí é pecado, cabeludo. Sei não. Tem que confessar, hein? Porque, ó, 8 anos aí. Olha, mas isso é maldição, isso é praga de pai e de mãe. Irmão, uma pessoa não quer saber o que é não, irmão. A pessoa não quer saber se é praga de mãe, de pai, se é pecado. A pessoa não quer saber, aqui é a libertação. 8 anos sofrendo, você vai chegar lá. Irmão, isso aí, ó, se não confessar, não sei não, vai ficar mais 8 aí. Mais 16 anos de cama aí, esse negócio é feio, ó. Isso aí, irmão, é porque você não foi fazer e Deus tá te pesando na mão. Irmão, Pedro chegou e falou, olha a diferença de Pedro nas suas falas, nas suas palavras. Olha a diferença de Pedro. Ele achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. Irmão, essa paralisia aí, porque olha, você não tem cura não, mano, nem remédio, não tem nem vacina para isso. Irmão, ele já está no caos, já está no problema. A tua missão é levar uma palavra de esperança. A tua missão, a minha missão, é levar uma palavra de esperança. Uma palavra que traz a vida da pessoa. Uma palavra que revigora aquela alma. Uma palavra que dê a garantia para ele. Já está sofrendo há 8 anos, você quer sofrer mais, você quer matar a pessoa mesmo, quer mesmo? E aqui Pedro olhou para ele, no versículo 34, e disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Dá saúde. Trouxe a ele a esperança. Ele falou, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Enéas se levanta, arrumou a cama. Pronto. O milagre aconteceu. A postura de Pedro, sua palavra, sua fala, sua dicção, a forma de se apresentar. Nós precisamos ter cuidado. Vai fazer visita, saber o que fala na visita. Vai orar para alguém, saber a forma que você vai orar. Eu preciso ter cuidado com a minha fala, na minha oração, a forma que eu vou chegar diante da pessoa. Já chega lá arrebentando, já está arrebentado, está na cama, está no leito. Aí, irmão, ó, esse negócio aí não sei não. Irmão, você não tem que saber nada. Vai lá e ora. A sua missão é curar, restaurar, libertar. É o que Deus colocou na sua vida e na minha vida. Mas não ficou por aqui. Eu quero avançar aqui. Eu queria falar mais, mas não dá. E depois observa aqui, no versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam. Olha que coisa linda. Eu vejo aquela cena aqui, espiritualmente falando, aquele grupo de senhoras, as viúvas, e não era pouca, era muitas mulheres que estavam ali. Eu vejo ali aquelas mulheres ali em volta. Eu vejo elas ali em volta do corpo de Dorcas, da irmã Dorcas. Dorcas já tinha ido, chorando ali, mostrando as suas obras, né? Olha aqui, estava rodeado, chorando, e mostrando as túnicas, as vestes que Dorcas fizera quando estava com eles. Olha aqui, e mostrando para Pedro, olha aqui, Pedro, ela fez para mim essa roupa, olha aqui o casaco que ela fez para mim, e o Senhor tirou. Nós queremos ela de volta, Pedro, porque a igreja confiava. Havia temor, porque já tinha corrido pela região ali, todo mundo sabia do potencial daquele povo, da graça salvífica, da essência que estava no meio daquela igreja. No versículo 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Aí Pedro pôs de joelho e orou. Tem gente que chega na igreja e não dobra nem o joelho. Irmão, misericórdia. Dobra o teu joelho para orar.
Tem uns que fazem a oração do caçador. Para com isso. Dobra o teu joelho aí na tua igreja onde você congrega e ora a Deus. Só levanta na hora que o pastor chamar, ou o diácono, quem estiver na frente do trabalho. Tem gente que chega na igreja, ele ora 5 minutos, fica numa agonia. Tem medo de orar, hein? Dobra o teu joelho e ora. Eu quis quer ver eu ficar agoniado. Eu falo por mim. Quer ver eu ficar agoniado, eu chegar na igreja em cima da hora e eu não poder orar. Isso não é papel de pastor, não. Tem que orar no mínimo para chegar na igreja meia hora. No mínimo. Chega mais cedo no domingo. Dobra o joelho e ora. A semana inteira a nossa vida é uma loucura. Aí chega no domingão, no dia do culto, o pastor vai orar 5 minutos. Isso não é papel do pastor, mas tem que orar. Quer a vitória? É orando, de joelho. De joelho é melhor. E tem gente que sente um cansaço. Para com isso. Fica orando, olhando pro relógio. Meu Deus. Falta 20 minutos ainda. Ele ora 1 minuto e já olha assim. Será que já passou a hora? E aqueles que vão em casa orar e põe para tocar o despertador. Irmão, Paulo não faz isso não. Eu vou orar 20 minutos para despertar aqui. Ah, meu Deus do céu. Não chama eu para orar para você não, tá? Eu vou orar para queimar o teu celular, o teu despertador, tudo mais. Dobra o teu joelho, deixa para lá o celular, fecha a porta do quarto, avisa seus filhos, avisa suas filhas, sua família. Eu agora estou falando com Deus, estou orando. Aí não é só que é bênção, só quer receber, mas para Deus não quer pagar o preço, fazer o sacrifício. Querido, tu vai ficar só querendo. Aí o irmão que chegou ontem prospera, e tu que chegou já faz tempo, tu fica. Sempre assim. Porque está buscando, está dedicado, está orando, e Deus está depositando ali, ó. Está depositando, filho. É uma caderneta de poupança do céu. Quem ouve a voz de Deus tem crédito com Ele. Quem ouve a voz de Deus tem crédito lá no céu com Ele. Então dobra o teu joelho. E Pedro dobrou o joelho e orou. Olha a humildade de Pedro, reconhecendo ao Eterno. Ele se prostra de joelho. Pedro dobra o joelho diante de Deus, demonstrando: não sou nada. Sou miserável homem, pecador, fraco, falho, frágil, mas me coloco de joelho na tua presença. O céu se abriu. A glória do Eterno desceu sobre a vida de Pedro, se manifestou, porque Deus conhecia a integridade de Pedro para com Deus. E um dia Jesus falou assim: Pedro, Satanás queria cirandar com você, Pedro, às horas atrás, mas eu repreendi Pedro. Mas Pedro, mesmo que o diabo queira trabalhar a sua vida, eu não vou deixar, Pedro, porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Ele deu trabalho. Pedro deu trabalho para Jesus. Mas Jesus um dia falou: Pedro, eu vou mostrar como é que vai ser seu ministério. Pedro, eu quero revelar para você algo, Pedro, tão assim, magnífico, lindo na sua vida. Como é que vai ser teu ministério? Pedro, eu quero fazer uma perguntinha para você. Tu me amas? E naquele momento Pedro para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus ecoou dentro da alma de Pedro. A voz de Deus entrou, transpassou a alma de Pedro. Ele perguntou: Pedro, me responda, tu me amas? E naquele momento, querido, nasce o ministério de Pedro. Naquele momento o Espírito Santo de Deus compungiu a vida de Pedro. Porque a sua vida é compungida hoje. Às vezes se cumpre daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele compunge a vida do homem e da mulher. Você pode ter sofrido altas e baixos na sua vida. Você pode ter sofrido decadência nessa vida, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus compungiu, ele colocou a semente na sua vida. Pode passar o tempo que for preciso, pode passar as estações do ano, as décadas, mas a tua vida vai ser impactada pelo Espírito Santo de Deus.
E a vida de Pedro começou o ministério naquele dia. E Jesus falou assim: Pedro, vou te fazer uma pergunta, tu me amas? E o Espírito Santo de Deus, como água, trabalhou a alma de Pedro. Aí Pedro falou assim: tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e fala: então apacenta o meu rebanho, os meus cordeirinhos. Naquele momento, nasce o ministério de Pedro. Naquela hora, o Espírito Santo de Deus pairou na vida de Pedro. E Pedro saiu. Mas Jesus falou: Pedro, lá atrás o diabo queria usar sua vida, mas por amor de ti eu repreendi. E hoje nós vemos aqui Pedro de joelho. E o Senhor traz de volta: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Para me encerrar, mais 5 minutos. Para me encerrar, o resultado de Pedro na igreja de Atos dos Apóstolos se cumpre na vida de Pedro. Aquilo que Pedro aplicou na igreja, aquilo que Pedro ensinou à igreja, aquilo que Pedro passou a confiança, a maneira de crer, a maneira de confiar, a certeza. Pedro arranca do coração do povo a incerteza. Pedro coloca a certeza no povo. Eles perguntam: o que eu preciso para receber? E Pedro fala: tem que se arrepender e seja batizado. E as promessas de Deus na sua vida vai alcançar a sua geração. E se cumpre na vida de Pedro. Pedro ensina a igreja a ter comunhão. E na comunhão a igreja aprende a orar. Na comunhão a igreja aprende a partir o pão. Na comunhão a igreja aprende a ter respeito a Deus, a temor, a chegar na igreja com reverência. Hoje eu fico observando, em muitos lugares não tem mais reverência. O povo não respeita o culto. Há lugares por aí que é só Deus, só a graça. Mas tudo aquilo que Pedro aplica para a igreja, observa bem. Tudo aquilo que Pedro aplica para a igreja, tudo aquilo que Pedro traz para a igreja, o resultado se cumpre na vida dele. E esse resultado, eu quero encerrar em poucas palavras. Eu quero encerrar esse resultado, aonde nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O anjo vem, entra na prisão. Mas havia uma igreja. Havia um povo que orava. E ali eu vejo Pedro encarcerado, mesmo passando por tudo que Pedro passou. Pedro sabia que havia um Deus que cuidava dele. Pedro confiava, e a igreja também confiava que Deus ia fazer. E nós olhamos aqui que Pedro estava no cárcere. A igreja estava orando. Amados, eu quero fechar com essa fala. Enquanto alguém sofre, a igreja tem que orar. E hoje o povo está sofrendo e a igreja não quer orar mais. As enfermidades, as doenças que vêm assolando, a igreja não quer orar. O povo não quer orar mais. O povo está disperso. Mas essa igreja de Atos dos Apóstolos, Pedro ensinou a igreja a orar, porque essa igreja era uma potência. Essa igreja, ela causou situações. Ela mexeu com o governo, ela mudou o governo, ela mexeu com Herodes, ela mexeu com Roma, ela mexeu com toda a circunvizinha, porque é uma igreja que orava. E uma igreja que ora, ela mexe com o governo municipal, ela mexe com o governo do estado, ela mexe com o governo federal, ela mexe com todas as nações. Uma igreja que ora, um povo que ora, não tem demônio, não tem problema, não tem dificuldades que para na frente desse povo. E muitas vezes nós queremos alcançar, mas não alcançamos. E eu começo a tomar essa fala, eu quero encerrar. Tem muita gente encarcerado. Tem muita gente no cárcere. Tem muita gente na prisão de casa. Tem muita gente com problemas internos, problema da alma,
que tem que ser curado. Tem muita gente com problema da mente, que tem que ser liberta, a sua mente tem que ser transformada por Cristo. Nós precisamos de ter a mente de Cristo. Tem muita gente preso no pecado, servindo a Deus, mas está preso na desgraça do pecado. Tem muita gente encarcerado em vaidade, em idolatria, em mentira, em roubo, em muita coisa, de engano. No meio do povo de Deus, há um povo, há dois povos dentro de um povo. Há o povo de Deus, e no meio do povo de Deus tem um outro povo. E esse outro povo é um povo que está encarcerado, que está preso em problemas, preso em dificuldades. Pessoas que estão presas com problema financeiro. Pessoas que não sabem o caminho que tomar. Pessoas que não sabem para onde ir mais. Pessoas que buscam suas soluções em horóscopos, em magias negras, em coisas de feitiçarias, em obras satânicas. Pessoas que estão presas nas idolatrias, que têm que ser libertas. E a igreja não quer orar para libertar esse povo. Pedro estava preso no cárcere, mas a igreja orava, a igreja clamava, a igreja intercedia. Deus mudou? Não mudou. Deus é o mesmo do princípio e de hoje. Ele não mudou e não vai mudar. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela tem hoje, ela existe, mas é minúscula, é pequena. Porque a igreja orava aqui por Pedro, e o anjo veio e abriu as portas do cárcere e tirou Pedro para fora. E Pedro estava ali, naquele momento, na sua mente, passava que ele estava numa visão, numa revelação. Pedro estava sendo tirado do cárcere, porque a igreja orava. O mesmo Deus que trouxe a vida para Dorcas, para Tabita, é o mesmo que se apresenta ali, é o mesmo que faz o milagre, é o mesmo que manda a solução para Pedro, porque a igreja onde Pedro estava, ela estava orando. E quantas pessoas que chegam em nós: pastor, ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, e nós não queremos orar. Quantas pessoas estão passando por um momento de dor, por dificuldade, cada um com seus problemas, cada um com a sua dificuldade. Não, querido, não é essa a igreja que Deus quer, não. Cada um com seus problemas, entre aspas. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela pegava o problema de todo mundo, abraçava o problema e resolvia o problema na oração. Se você comeu, meu querido, amém. Se a sua barriga está roncando, o problema é seu. O teu sapato está furado, o problema é teu. O colarinho da sua camisa está puído, o problema é teu. A sua casa é boa, não é boa? A sua mobília é boa? O problema é teu, cada um com seus problemas. Mas não foi essa a igreja que Deus mandou, não. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, se ela viesse hoje, se Deus permitisse essa igreja ressurgir hoje, o que esses irmãos de Atos dos Apóstolos iam dizer para nós hoje? O reino está dividido, é cada um para um canto. Os pastores não querem mais ter problema com viúva, com os idosos, com jovens com problema, adolescentes com problema, os pais que resolvam para lá. A educação vem de casa, vem do berço. Os anciões que se viram. O jovem se perdeu para lá, o problema é dele que se perdeu. O casamento vai separar, meu querido, o divórcio está aí, o cartório está lá, agora é 30 dias. Você assina aqui, amanhã você casa com outra, com outro. Pastor não quer mais ter problema, meus queridos. Pastor não quer ficar de cabeça branca, já está tudo branco aqui, embranqueceu tudo. O bigode está branco. Eu não vou tingir não, vai ficar branco mesmo. Do jeito que está aqui. Bigode está branco, aqui está tudo branco, embranqueceu tudo. Pastor falou, o quê? Eu quero dormir de boa, meu queridão. Eu quero pôr os pés para cima, desligar o telefone. E meu telefone fica 24 horas ligado. Quando dá. Quando dá, fica ligado. Quando está comigo, fica ligado. Ninguém quer perder mais tempo, não. Ninguém quer perder mais tempo. Cada um com seus problemas. Cada um com a sua dificuldade.
Essa igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja da diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que buscar a essência e trazer para o nosso meio. A essência da união, a essência do perdão. Tem gente que não perdoa. Não perdoa. Tu vai ficar aqui, tá? Não vai subir não. Vai ficar, não vai subir para o arrebatamento. Crente que não perdoa não vai entrar no céu. Tu vai perder o teu tempo. Vai para o mundo que é mais lucro. Pastor, isso é doido. Doido nada, aqui é verdade, irmãos. Vai para o mundo, fique lá sabendo que você vai para o inferno mesmo. Porque se não perdoa, irmão, você vai perder o seu tempo na igreja. Tem crente que não perdoa. Ele não perdoa. Ele morre, mas não perdoa. E vai para o inferno. Tem que perdoar. Pisou no teu nome, perdoa, meu querido. Perdoa lá. Perdoa, vai lá, abraça, chora, perdoa de coração, tá? Que não adianta eu fazer aquele choro lá e eu perdoei. Perdoei. Mas se ela passa na porta da minha casa, eu ponho o cachorro para correr atrás dela. Então, querido, tu vai perder seu tempo. Uma igreja que perdoa. Uma igreja que ama. Uma igreja que divide o que tem na mesa. Tem que dividir, meu. Eu fiz hoje uma simbologia. Lá hoje na construção. Tá lá mais um cooperador tomando um refrigerante geladinho. Aí chega o irmão, vão esconder o refrigerante. Isso aqui é só para nós. Tem disso não, irmão. Vai comer junto, vai beber junto. Não tem esse negócio não. Se vai comungar, todo mundo junto. Todo mundo junto. Vai comer o que? É fubá sem água? Vamos comer fubá sem água. Vai comer farinha seca sem água? Vamos comer farinha seca sem água. Se tiver água, nós molha para todo mundo comer. Não tem? Vamos comer. Não, pastor, hoje é filé mignon. Vamos comer filé mignon. A igreja inteira. Pastor, hoje só tem ovo. Vamos comer ovo. Não tem esse negócio de fazer banquete para um, para outro, não. É todo mundo junto. Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. Não tem esse negócio, não. Isso aqui é mais meu queridinho. Essa aqui é mais minha chegada. Irmãos, todos nós somos chegados de Cristo. Isso é a igreja. Isso é uma igreja, irmão, que muda. É um povo que é unido, um povo que pega a dor do... Irmão, mas o irmão está devendo. Ele deve. Deve quanto, irmão? Vamos dar um jeito de pagar e fechar a boca de quem fala. Mas hoje não. E falar nisso aqui, eu quero encerrar com esse exemplo. Me faz memória, uma vez, um pastor amigo meu, permite não falar o nome. Esse pastor foi numa loja. Vamos falar assim. Como que ele é muito conhecido, então vamos respeitar. Ele foi numa loja, chegou no balcão da loja, o dono da loja estava falando mal de uma pessoa, de um obreiro dele. Mas estava batendo mesmo, irmão. Estava batendo feio. E o pastor chegou, ficou no balcão. Esse pastor é um homem idôneo, ficou ouvindo, até ele entender se era mesmo a pessoa que estava querendo pensar. E para entender que era. Ele queria dizer que não era, mas pela conversa... Ele falou, não, eu peço a Deus que não seja o meu obreiro, mas pela conversa aqui que eu estou ouvindo, é ele. E o dono da loja falou mal dele, que não estava devendo, não sei o que e tal, falou, bateu. Aí o pastor, enquanto ele falava, ele virou pro rapaz e falou assim, pro dono da loja, quanto que ele deve? Ele estava com o cheque na mão, já pegou a caneta. Ele falou assim, não, mas... eu vou atrás dele, depois ele paga, não sei o quê. Ele pegou e falou assim, quanto que ele deve? Eu perguntei. Aí o dono da loja falou, deve X. Ele preencheu o cheque, assinou bonitinho, destacou e deu pro dono da loja. Estou pagando a dívida dele. Não, mas estou pagando a dívida dele. Faz para mim a nota fiscal. Pegou o cheque, porque o pastor tinha conta nessa loja. E o dono era acostumado a pegar cheque do pastor. Mas, pastor, não precisava. Estou pagando a conta. Encerrou a conversa.
foi lá, emitiu a nota fiscal, deu para ele. O pastor falou assim: esse caso encerrou aqui agora. Eu não quero um pio, não quero um psiu, não quero que ninguém fale mal dele mais, porque ele é meu obreiro, serve na igreja onde eu dirijo. Ele é obreiro meu e não quero que fale mal dele mais. Todo mundo ficou morrendo de vergonha. Encerrou, cessou. E tem gente que bombardeia, pisa até a última hora. Ele bate. Irmão, o povo de Deus não é para ser assim. Mas quando nós não nos enquadramos na igreja de Atos dos Apóstolos, infelizmente, vai ter um povo no meio assim. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, ela fechava a boca do cão. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela fechava a boca do inferno. Opa, tá devendo? Quanto que deve aí? Vou pagar a dívida. Porque era um povo próspero, um povo abençoado por Deus. Então que nesta noite, que Deus abençoe. Eu passei aqui 20 minutos da nossa programação prevista. Que Deus abençoe a tua vida e que a bênção dos céus. Gostaria de falar mais, mas uma outra hora, se o Senhor me der a oportunidade e Ele permitir que eu volte, eu gostaria de falar. Vamos deixar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Obrigado aos amigos pastores que nos acompanham, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muito obrigado a todos vocês, os meus amigos. Eu creio que eu tenho parentes acompanhando, familiares. Que Deus abençoe a igreja, o Ministério Nova Campina. Que Deus abençoe o pastor dessa igreja, a todo o ministério. Que Deus abençoe o pastor Leile, onde ele estiver. Que Deus abençoe o pastor Hilário, o pastor Sidney, sua família, todos vocês, pastores, presbítero da igreja, Abidil, presbítero Roberto. Que Deus abençoe a todos vocês, cooperador Marivaldo. Vamos orar pelo nosso cooperador Marivaldo, que vai viajar. Eu creio que amanhã deve estar em processo de viagem, para que Deus possa abençoar a viagem do cooperador Marivaldo. Deus abençoe o cooperador Alisson. Deus abençoe o cooperador Marinho. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe os nossos diáconos. Diácono Paulo, Deus abençoe a tua vida. Diácono Daniel, Deus abençoe. Os nossos missionários, que Deus vai abençoar. A nossa missionária Linete, a Lília, sua filha, também missionária. Eliel, Deus abençoe lá em Portugal. A Josi, Maria Bela, um beijo do pastor, Deus abençoe. A Belinha, Maria Vitória, Deus abençoe a todos vocês. Em nome da nossa irmã Jacira, dirigente do Celebração, Deus abençoe a todos vocês. As nossas irmãs, queridas em Cristo, a toda a igreja, adolescentes, adoradores com excelência, o Ministério das Sementes da Fé. Que Deus abençoe a todos vocês. E a nossa Secretaria de Missões, o SEMAB. Deus abençoe a todos vocês. Que a bênção de Deus alcance a todos. Eu creio que eu falei todos os departamentos. Logo nós vamos ter aí o grupo de varões. Que Deus abençoe a todos. Eu estou feliz com Cristo de ver a forma que as nossas irmãs do departamento Sementes da Fé está fazendo. Teve um dia aqui que eu chorei, eu fiquei tão emocionado que as lágrimas desceu de alegria de ver as nossas crianças. Parabéns aos pais pelo sacrifício que vocês têm feito, pelo esforço, dedicação da leitura da Bíblia com as crianças. Coisa linda, linda. Coisas, sabe, eu me emocionei bastante de ver a forma que as crianças estão avançadas na leitura bíblica. Eu queria aqui falar para os nossos amigos, para vocês verem a dinâmica. Nós estamos dando a Bíblia um ano, né? Vai terminar só o ano que vem a leitura da Bíblia. E as crianças também, os pequenininhos, eles estão lendo a Bíblia juntamente conosco. Irmão, vocês não... Olha, eu vou contar. Eu queria que todos vissem. Eu queria que todo mundo fizesse a mesma coisa. Eu gostaria que os pastores, quero fazer um apelo aos pastores, aos departamentos infantis no Brasil, no mundo inteiro,
que ensinar essas crianças a ler a Bíblia. Faça isso. Leve os seus filhos para o departamento infantil da sua igreja. Incentiva aí. Invista na causa deles. Invista. Eu estou feliz por isso. Parabéns às nossas irmãs e também os nossos adolescentes também estão no mesmo propósito dos seus projetos, a leitura da Bíblia e as atividades que vem fazendo. Não tem preço isso. O pastor chora de alegria, sou feliz por isso. E a igreja inteira por ouvir esse servo humilde, né? A gente fala humilde assim, é a forma de expressão que Deus tenha nos dado graça pela nossa simplicidade. Vamos colocar assim que é melhor, porque quem é humilde não fala. Mas pela nossa simplicidade, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por nos ouvir e aceitar o momento de ler a Bíblia, de gostar de ler a Bíblia conosco. É um sacrifício que a gente faz, mas lá na frente vamos ter o resultado. Amém? E o resultado, ele é grande em nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o ministério e nos ajude em oração em prol da nossa construção. Muito obrigado. E eu sou carente das orações. Amém? Estamos aqui só pela graça. Vocês estão percebendo? Mas estamos firmes, caminhando até o grande dia. Vai chegar o dia. Estamos caminhando. Que Deus abençoe e apresente as nossas vidas. Apresente o pastor Sidney, a minha vida, os obreiros, toda a igreja que está envolvida na construção, no almoço, nas contribuições, nos projetos, nos bazar que está fazendo, em tudo quanto. Vamos orar, agradecer. Amém? Obrigado. Com Deus. Senhor, meu Deus, te louvamos e agradecemos, Pai. Dê uma noite reparadora para todos nós, de bênção e de vitória ao seu povo, Pai. Muito obrigado. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A gente se vê amanhã com Deus.